Por conta desse cenário, a Fórmula 1 anunciou hoje que está cancelando o Grande Prêmio Brasil. Pela primeira vez em 47 anos, o Brasil não sediará uma das etapas dessa competição. Estados Unidos, Canadá e México também tiveram as provas canceladas por causa dos números da pandemia. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou agora há pouco que o Carnaval de São Paulo está adiado por conta da pandemia. Ainda não estão definidas novas datas para os desfiles no Sambódromo e para o Carnaval de rua também. É nesse contexto que o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, reforçou que cabe aos gestores estaduais e municipais tomarem decisões no combate à epidemia, à pandemia aqui no Brasil. A declaração foi dada ontem no Paraná, depois que foi divulgada uma ata de uma reunião de Pazuello com técnicos do Ministério no dia 25 de maio, em que os técnicos explicaram a necessidade do isolamento social. Esses mesmos técnicos alertaram ainda que se a medida não fosse adotada corretamente, ou seja, com a orientação do Ministério da Saúde, o Brasil teria que conviver até 2 anos com a pandemia do novo coronavírus. Vamos ouvir a fala de Pazuello. Não cabe ao ministro executar essa ou aquela medida de isolamento ou distanciamento social ou me pronunciar sobre a ação do gestor. O gestor de Estado é que, por lei, tem essa obrigação. Qualquer pronunciamento meu nessa linha seria um pronunciamento praticamente político. E isso não é muito da minha linha. Eu acredito que a gente precisa olhar para o gestor que está com a decisão e com essa batata quente na mão, desculpa o termo, entre aspas, de ter que tomar decisões duras, de ter que, no final das contas, infelizmente, enterrar amigos que por perder a vida nessa pandemia, vão ter que se explicar para os órgãos de controle o tempo todo por que comprou, deixou de comprar as coisas, e a gente tem que dizer para eles que a gente vai apoiá-los em qualquer situação. Apesar de infectado com o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro desrespeita as regras de isolamento social, distanciamento e uso de equipamento de proteção. Olha só, Bolsonaro ganhou as páginas dos jornais e sites depois de ser flagrado de moto, sem a máscara de proteção e próximo de trabalhadores, conversando com trabalhadores. Um outro momento de Bolsonaro que virou notícia foi no gramado do Alvorada, no fim do dia. Bolsonaro levantou uma caixa de hidroxicloroquina em direção a uma EMA. Rodrigo Maia declarou apoio às pautas de Paulo Guedes e do governo. Numa visita ao Ministério da Economia, Maia declarou que o momento é de união. Vamos ver. Está na hora de a gente voltar a ter reuniões periódicas, permanentes. Eu sempre tive uma grande confiança no ministro Paulo Guedes. A minha última eleição à presidência da Câmara, o ministro Paulo Guedes foi decisivo. E eu queria vir aqui para dizer a ele isso, o meu compromisso com essa pauta de modernização do Estado brasileiro, de melhoria do ambiente de negócio do setor privado. Como ele, eu também acredito muito que o Brasil vai crescer, gerando marcos regulatórios de segurança jurídica do setor privado investir, que seja nas leis, que seja na reforma tributária. Eu vim aqui para dizer isso ao ministro, para dizer que eu estou à disposição, para que a gente continue dialogando de forma permanente, para que a gente tire da frente qualquer tipo de ruído nas nossas relações, na relação do governo com parte do parlamento. A reunião hoje é para mostrar união de esforços, não divisão. Hoje de manhã, numa entrevista à Rádio Eldorado, Rodrigo Maia disse que não vê espaço nem condições para o deferimento de um dos 48 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro. Ele avalia que uma decisão nesse sentido causaria um enfrentamento dentro do Congresso e que não é o momento adequado para o Brasil. Uma última notícia: o Twitter acaba de suspender contas de apoiadores de Bolsonaro. Entre essas contas suspensas estão a do blogueiro Alan dos Santos, da líder do Movimento 300 do Brasil, Sarah Winter, e do empresário Luciano Hang. A derrubada dessas contas obedece a uma determinação judicial a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
Todos são investigados no inquérito das fake news. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, também teve a conta suspensa. Bom, para a gente conversar sobre todas essas notícias, estamos agora com o Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Olá, Thalita, tudo ótimo. Leandro, vamos começar falando sobre essa notícia mais quentinha agora, mas tem um monte de coisa que eu quero repercutir com você. De alguma forma, é mais um tombo nessas articulações do gabinete do ódio e, inclusive, nos planos da gestão Bolsonaro mesmo pensando em 2022, porque ele alimenta, de certa forma, a base dele através dessas redes. Então, é um tombo nesse planejamento todo, né? E é um tombo importante, Thalita, porque as ações de fake news nas redes sociais estão na base da ideologia bolsonarista. Ela funciona, ela cresceu, ela se criou, ela se implantou no poder a partir desse tipo de ação e tem permanecido no poder a partir desse tipo de ação. Então, a destituição dessas pessoas dentro das redes sociais, seja no Facebook e agora no Twitter, é um tiro de morte no bolsonarismo, não exatamente no governo Bolsonaro, mas na ação dos radicais que colocaram o Bolsonaro no poder. Essa fábrica permanente, essa indústria de fake news, ela é importantíssima para se manter o Bolsonaro no poder, porque sem ela, ele fica sem duas pernas, ele caminha sobre fake news. As pessoas que o apoiam, esses 30%, de apoiadores fanáticos e idiotas que seguem o Bolsonaro, eles não recebem mais nenhuma informação de outros circuitos. Eles não leem sites de notícias, eles não ouvem noticiário, eles não frequentam minimamente o circuito de notícias verdadeiras. Eles se informam basicamente por sites e blogs de fake news e por essas informações que são ruminadas dentro do WhatsApp para eles. Então, quando você está quebrando essas pernas, você está quebrando a perna também do bolsonarismo. O que torna essa investigação, Thalita, do STF sobre fake news e do Congresso, a CPI, um ponto absolutamente fora da curva de todo o resto que está acontecendo. Porque há, como a gente está vendo agora, uma reaproximação muito clara do Congresso, da Câmara, né, do presidente da Câmara com o governo, e a própria mídia comercial ela está pegando mais leve com o Bolsonaro porque ela não pode abrir mão da agenda neoliberal comandada pelo Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, muito espertamente, provavelmente com a permissão de Jair Bolsonaro, deu um depoimento recentemente numa entrevista, declarou recentemente numa entrevista que se barrarem começarem a barrar as reformas, ele vai sair do governo. É isso que importa para o poder econômico e para os barões da mídia, que o Paulo Guedes continue no governo. O Bolsonaro é só um problema que eles têm que resolver dentro desse contexto. Exatamente, porque enquanto o Bolsonaro está dando ali um rolê de moto, passeando de moto, conversando com os trabalhadores, mesmo com a Covid sem proteção, Paulo Guedes está ali articulando junto com o Rodrigo Maia, e Rodrigo Maia, inclusive, dizendo que não vai passar nenhum processo de impeachment, né? Não vai aceitar nenhum processo de impeachment para ser debatido ali no Congresso. Então, é justamente isso. O Bolsonaro continua fazendo o que quer, enquanto a pauta econômica é articulada com o Congresso. Por isso que aquela formação de frente ampla no início, que foi logo negada por Lula, perdeu força, não se fala mais nela. A questão nós somos 70%, esse infantilismo que pegou muitos esquerdistas e tal. O que essas pessoas querem é manter a agenda econômica, terminar o serviço, vender todas as estatais, impedir que o serviço público cresça, né, desvalorizar completamente o serviço público, desmontar os programas de assistência social que foram montados, enfim, destruir o país, vender todo o patrimônio. Quando isso estiver pronto, aí o Bolsonaro está com o prazo dele vencido, aí eles botam todos, o Rodrigo Maia bota todas as ações de impeachment na mesa para serem julgadas, mas até lá, porque o tempo político do Congresso, Thalita, é diferente do tempo político da sociedade. Eles vivem dentro de uma circunstância política que é muito ligada à praxis parlamentar. Então, assim, da mesma maneira que eles colocaram o impeachment da Dilma para ser julgado a partir de um não crime de responsabilidade, aquela pedalada fiscal,
Imagina um presidente ser deposto por causa disso. Ao mesmo tempo, a gente tem um presidente que comete, que é um criminoso em série de responsabilidade e já tem 48 ações protocoladas na Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara disse que não é o momento de colocar. E ele, de certa forma, Thalita, ele tem razão, porque dentro da praxis política do parlamento, não é o momento mesmo, porque eles estão se reaproximando do presidente da República para terminar a destruição prevista no programa da agenda neoliberal, que é comandada pelo Paulo Guedes, que insinuou que pode sair do governo. Então entraram todos em pânico e estão todos se rearrumando politicamente para manter o Paulo Guedes dentro do governo. Leandro, enquanto isso, o ministro interino da Saúde, o Pazuello, fez aquela coletiva dizendo que ele não pode tomar nenhuma atitude política, nenhuma decisão política, porque isso pode comprometer, isso não é do feitio dele. A gente continua só lembrando, então, com o ministro interino da Saúde, que não tem feito o necessário para conter essa pandemia aqui no país. O problema não é nem que ele seja interino, o problema é que ele é um incompetente total. Ele é uma pessoa absolutamente ignorante. Ele deu uma entrevista recentemente, Thalita, dizendo que não sabe o que é o AI-5, nem nunca procurou saber. Um general do Exército Brasileiro, que mesmo a gente sabendo que é uma mentira, é óbvio que ele sabe o que é o AI-5, mas que se dê ao desfrute de falar uma imbecilidade dessas, é um sujeito que não tem a menor condição, nem de ser general, muito menos de ocupar um cargo de ministro da Saúde. O que ele está fazendo é passando as responsabilidades da gestão da crise da pandemia para os estados e para os municípios, porque ele não tem nenhuma condição, nem funcional, nem intelectual e nem moral, de conduzir o país numa hora como essa. É um homem completamente sem sentido. Assim, ele só faz sentido por ser ministro do Jair Bolsonaro. O único nexo de sentido que existe é como ele é incompetente, como ele não tem a menor condição moral de ser ministro, ele é ministro do Jair Bolsonaro. Aí, nesse sentido, as coisas se conectam. Mas, para o país, é um desastre. A gente já está quase mais de 2 meses sem ministro da Saúde, a pandemia, o Brasil está se tornando o epicentro da doença no mundo. E esse cara vem me dizer que não tem condições de gerir a pandemia sendo ministro da Saúde? Quem é que tem, então? Leandro, muito obrigada mais uma vez. Até semana que vem. Um bom final de semana para você por aí. Beijo. Eu que agradeço, Thalita. Um grande beijo. Bom fim de semana.